como é que as empresas podem se desenvolver, como é que a nossa indústria, que estava praticamente numa trincheira da Primeira Guerra Mundial, enfiada lá com capacete, aqueles capacetes em redondo, bomba química, arame farpado, a indústria estava se limitando a morrer lentamente no Brasil. O Brasil está sendo desindustrializado há 4 décadas. Como é que nós podemos alterar a vida da turma lá embaixo? Como é que nós podemos, ouvindo, escutando, que era o que o presidente também falava, desde o início nós tivemos interlocução com todo mundo. Mas, aparentemente, nós não estávamos evoluindo num ritmo adequado. Aí o presidente me chama um dia e fala assim, PG, eu quero uma diretoria do Inmetro. Tem um cara aí bom que eu... Não é para botar peixe, não, né? Não é para botar peixe, não. É para mudar. Vamos tirar o Estado do cangote e tal. Você tem conversado com a indústria? Estamos conversando com a indústria, estamos acertando tudo direitinho, mas está andando devagar. Tem o problema do tacômetro, tem o problema do taxímetro. Quer dizer, começou micro. Tem as reformas macro e tem as reformas micro. Nós estamos bobeando no micro. Está andando devagar. Pô, não pode trocar toda hora o taxímetro. Isso é maldade com o taxista. Os tacômetros na estrada, tem isso, tem aquilo. Bom, começou a reclamar, me chamou e falou assim, olha, avisa o seu pessoal lá que eu tenho que botar um cara bom lá na diretoria do Inmetro. Eu chamei meu secretário, à época, e falei assim, ó, quem é que é o presidente do Inmetro? Tal pessoa assim, avisa que o presidente está de olho, ó, tem 2 ou 3 problemas, um taxímetro, mais isso, mais aquilo, e nós não estamos evoluindo na velocidade necessária. Aí, passam uns 10, 15 dias, o presidente liga de novo e fala assim, aí, PG, avisa o presidente do Inmetro que se ele não trocou o diretor, ou não botou lá um cara bom, feito eu estou querendo, então ele sai. Fala com ele que tem que ser rápido. Aí eu chamo meu secretário de novo e falo, aí, ó, o negócio está andando devagar, não resolveu o problema do taxímetro, dos taxistas até hoje, etc, etc. Aí passa mais uns 30 dias, o presidente me liga e fala, PG, é o seguinte, como eu pedi a diretoria e o presidente do Inmetro ainda não botou o cara lá para acabar com aquelas maracutaias todas, é sempre assim, né? Ele chega e fala, olha, os piratas privados invadiram, lá na CEAGESP, os caras tinham invadido, lá não sei aonde os caras invadiram, nós vamos moralizar esse negócio, consertar esse troço. Então é o seguinte, já que o presidente do Inmetro não botou o diretor lá rápido para colocar esse negócio, corta a cabeça dele. Ele sai e o diretor do Inmetro, que eu ia indicar, vira presidente do Inmetro. Agora, fala com o secretário que se ele não andar depressa, aí ele é que perde. Aí eu já liguei para o secretário e falei, olha, o presidente avisou que esse negócio do taxímetro, tem o negócio do tacômetro, os problemas estão se acumulando. Como o presidente do Inmetro não trocou, acabou de trocar. O que ia ser diretor virou. Agora, se você não trocar rápido, você sai também e, de repente, eu vou ter que conviver com um cara que eu nem conheço ainda. Ele, não, espera aí que a gente troca hoje mesmo. Bom, aparentemente trocou e andou bem. Porque a verdade é que nós estávamos andando com o princípio da liberdade econômica, que era justamente para desbloquear toda a teia de interesses privados que capturou essas agências. Então, nós estávamos andando. Mas não estávamos andando, o presidente escuta, ele bota o ouvido no chão. Ele está no chão da rua, está ouvindo. E está vendo que o tacômetro não estava andando, o taxímetro não estava andando. Então, nós estávamos pensando, criando os princípios todos, mas não estávamos implementando na velocidade necessária. E não é uma indicação política, não é uma indicação de peixe, como disse o Gerson, ele nem conhecia o presidente. Agora, o presidente já tinha referências a respeito dele e ele já tinha os atributos necessários para implementar com a velocidade que o presidente precisava. Então, isso é muito exemplo de como nós trabalhamos. Nós trabalhamos os grandes princípios, nós estamos seguindo tudo isso. Agora, o presidente está ouvindo a população o tempo inteiro. Ele ouve a população, ele está conversando, ele tem o WhatsApp, é digital, é um presidente digital, conversa com a população, vai, abraça, conversa com todo mundo e está ouvindo. Ó, por que a carteira de identidade, por que a carteira de habilitação tem que ser trocada a cada 3, 4 anos? Por que o tacômetro está dando problema? Por que toda vez que compra tem que comprar um taxímetro novo? Ele está ouvindo isso e a filosofia dele realmente é melhorar a vida do povo brasileiro. E é um presidente atento ao detalhe.
Ele corre atrás e, se não está resolvido, ele pressiona para resolver. Então, nessa, ele me deu um baile, porque realmente eu estava olhando o macro, relatório, etc., esqueci do taxímetro, ele foi lá e falou, ó, tira o cara aí, vou botar um cara que vai cuidar do taxímetro, vai resolver esse negócio todo. Bom, evoluiu, foi uma excelente surpresa, eu também não conhecia o Gerson. Isso evoluiu para uma interação com a Secretaria Especial de Competitividade, Produtividade e Emprego, e eles, à luz daquele princípio da Lei de Liberdade Econômica, acabaram criando esse marco regulatório que vai justamente desbloquear o caminho de inovação, tudo isso descomplicando toda a vida, porque antigamente o Inmetro realmente era um aparelho avançado para proteger interesses privados. Então, eu faço questão de dizer isso, porque é para mostrar que o presidente está atento, se alguém distrair, ele vai lá, cobra, se o sujeito não cumprir, ele troca o de cima, vai trocando. Eu ia chegar em você. E, pois é, antes de chegar em mim, o secretário teve juízo e trocou o presidente do Inmetro. Então, é isso aí, temos um presidente atento, estamos juntos e vamos para frente. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia. Deixa eu aproveitar e fazer um pouco de propaganda. Toda semana a gente tem algo a anunciar. E essas coisas são garimpadas, né? Ou por mim, ou pelos respectivos ministros, ou gente da própria sociedade. Quando o Paulo Guedes fala que eu sou um presidente digital, eu, sim, tenho o Zap, mas estou sempre no meio do povo. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo. Não é justo eu ficar lá no Alvorada, tendo tudo a meu dispor e vendo o povo aí sofrendo com a pandemia, sem saber os seus problemas. E eu estou no grupo de risco, tenho mais de 65 anos. E a maneira de agir, a formação da gente militar, a gente quer resolver o assunto. E uma surpresa quando a gente vem para o executivo aqui. A gente, às vezes, dá a ordem, ela caminha um pouquinho e morre por ali. Se tu não cobrar, não vem a solução. No quartel é diferente. Se o subordinado não cumpriu, tu chama o cara e resolve o problema ali na hora, né? Se bem que isso raramente acontece. Essa semana, por exemplo, duas notícias, né? Uma, a criação da carteira nacional de identificação. Algo fantástico, porque também é digital. De onde vêm essas ideias? Vem da população. Muitas vezes, quantas vezes, pelo menos alguém tomou conhecimento, o cidadão chega no aeroporto e não tem o documento, e não entra no avião. Eu já tive problema como deputado federal, quebrei o galho com o policial federal, porque aí ele tinha essa competência, e sabia que eu era, né, e deixar eu embarcar. Mas a grande maioria da população, não, volta para casa. Então, essa carteira, no mundo digital nosso, é mais uma ação, foi, né, mais uma ação bem-vinda agora nessa semana. Uma coisa simples também, né, assinamos, essa semana, um parecer vinculante, que, no primeiro momento, eu achei que não tinha todo aquele alcance, né? O que é um parecer vinculante? É um parecer feito pela Advocacia Geral da União, depois que o presidente assina, passa a ter força de lei. E o que diz esse parecer? Tem a ver com a indústria, o que emprega pessoas. Nós desobrigamos da contribuição previdenciária o desconto em cima do ticket alimentação. Parece que é uma coisa simples, mas ajuda a desburocratizar a nossa economia. E como é difícil ainda ser patrão no Brasil. Não é fácil, realmente. Eu, lá atrás, tentei abrir uma pequena empresa, e depois ouvi das possíveis consequências de um insucesso, resolvi não abri-la. Um risco muito grande. E nós temos a obrigação de buscar atender a população, até a questão do PIX. Né? Qual é a ideia do PIX? De onde veio? Governadores, quase todos, fecha tudo, fica em casa. Aí o cara que vive da informalidade, vai viver do quê? Aquele que, porventura, tem geladeira em casa, tem o quê dentro da geladeira e por quantos dias? Eu fui para Ceilândia, Taguatinga,
né, São Sebastião, e ver a população e sentir isso aí. A ideia não foi minha. O Paulo Guedes é uma excelente equipe com ele. Veio a questão do auxílio emergencial, R$600 por mês. É muito? É pouco? É muito para quem não tem nada, né? Imagine você que estaria vendendo aí, por exemplo, picolé na arquibancada de jogo de futebol e acabou-se esse ganha-pão teu. Vendia biscoito na praia, não tem mais quem vai comprar biscoito, porque foram caçar surfista. Tem que ficar em casa. Quem vendia um churrasquinho de gato na rua, é a mesma coisa. Então, nós incluímos em torno de 40 milhões de pessoas num sistema bancário. Pessoas que nunca haviam entrado num banco. Bem, passaram a ter uma conta. Está lá, na Caixa Econômica Federal, a conta aberta. E agora? As pessoas estão voltando para a informalidade. Como a gente aproveitar essas contas? É a ideia do Pix. E com isso, né, cada um desses que entrou passou a ser um microempresário. Bem, o ano passado foram criados 4 milhões de pequenas, micros e médias empresas. É o Brasil que estaria muito melhor se não fosse a pandemia. Porque a pandemia foi uma paulada na gente. Muita coisa que fizemos em 2019 serviu para enfrentar a pandemia na questão da economia. Se não fosse a lei da liberdade econômica, muito mais dificuldade teríamos. Tomamos medidas, né, porque o controle da pandemia não passou a ser mais meu. Passou a ser de cada governador e de cada prefeito. E eu não podia fazer mais nada, a não ser mandar recurso para o pessoal. Mas nós vencemos essa fase como? Criando 2 programas, o Pronamp e o BEM, onde evitamos que 11 milhões de empregos fossem destruídos. Terminamos 2020 praticamente no 0 a 0. Basta lembrar que em 2014, 2015, perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada, sem pandemia, sem nada. Basta dizer também, antes de entrar no assunto aqui do Gerson, que é muito importante, né, um pouquinho de um retrato do Brasil. Eu tive, há pouco tempo, no Rio de Janeiro. Fui lá, uma reunião com toda a diretoria da Petrobras. Só um faltou porque estava com Covid. E eu exigi, antes, né, eu quero que 2 diretores, no mínimo, e vão fazer, lógico, né, dê um retrato do que aconteceu entre 2003 e 2015, por que a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Constrangido ou não, os diretores falaram. A minha arma é essa aqui. Um diretor ganha 110 mil por mês. O presidente, mais de 200 mil por mês. E no final do ano, ainda tem alguns salários de bonificação. Os caras têm que trabalhar. Tem que apresentar a solução, tem que mostrar o que está acontecendo. A gasolina está alta. Cai no meu colo. Eu não tenho como interferir na Petrobras. Mas cai no meu colo. Então, nós temos que mostrar também, né, o que aconteceu na Petrobras esse tempo e como essa dívida está sendo paga. 900 bilhões de reais. A mesma coisa, um tempo atrás, fiz com o BNDES. As mesmas questões, malversação, desvio, roubo, projetos mal feitos, inacabados, né, empréstimo para amigos do rei comprar jatinho, dinheiro para ditaduras do mundo afora, fazer obras que não fazíamos no Brasil. Tem metrô em Caracas, o dinheiro nosso, mas não tem em BH. Temos problema de energia? Temos, mas 3 hidrelétricas feitas lá fora com o nosso dinheiro. Saneamento básico, que não existia no Brasil, está vindo agora com o marco do saneamento. Mas foi feito saneamento básico fora do Brasil com o dinheiro do BNDES. 500 bilhões. Somando, então, 1 trilhão e 400 bilhões só em falar em Petrobras e BNDES. Isso, meus senhores, dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Que país rico. Ontem eu estive na cidade que tem o maior número de nordestinos no Brasil, São Paulo. Acertamos uma questão com o Paulo Guedes, que publica nos próximos dias, uma pendenga que tem mais de 50 anos, que está para ser resolvida no campo de Marte. É um acerto de contas que nunca se chegava à conclusão. Ora, o Executivo Federal
achava que estava errado, ora o Executivo Municipal. Sentamos rapidamente, ninguém com segundas intenções, zero segundas intenções, com o prefeito de São Paulo, né, comigo, Paulo Guedes, mais alguns, resolvemos, eu acho que uns 2 meses atrás, e vamos agora botar no papel, ganha São Paulo. Inclusive lá está sendo construído o 14º Colégio Militar do Brasil. Eu queria botar um em cada capital que não tivesse. A pandemia atrapalhou. Mas, pelo menos, tiramos o 13 do papel, né? 14º Colégio Militar, que já está funcionando de forma embrionária. Agora a gente vem aqui para o nosso feijão com arroz, né? Primeiro, como eu gosto muito da imprensa, né, dizer que hoje à tarde temos uma excelente notícia para dar para todo o Brasil, né? A imprensa vai ficar bastante curiosa, mas o seu Cineto já sabe do que se trata, né? E, se for possível, acerta com o Paulo Guedes, vamos comparecer. Silêncio, eu sei que você vai ficar. Vale a pena. É uma coisa que queríamos fazer lá atrás. A pandemia atrapalhou muito. E agora estamos mostrando que nós vamos voltar a industrializar o Brasil. E qual é o primeiro passo? É não atrapalhar o empresário. Quando se fala em criar empregos, não sou eu que criei 3 milhões de empregos ano passado. Quem criou foram os empresários. Nós apenas damos meios para não atrapalhar o empresário, não atrapalhar o empreendedor. Eu quero ser esquecido. Que quando você lembra muito de uma pessoa, é sinal que ou você está apaixonado por ela, ou você está devendo alguma coisa. Não estou apaixonado por você, não, Gerson, fica tranquilo. Aí a gente volta para o nosso feijão com arroz, né? Onde é que entra o Gerson na parada? Eu descobri que queriam modernizar os tacógrafos do Brasil. Só de caminhões são 2.700.000. Aproximadamente R$500 para cada caminhoneiro. Pesa a pessoa. E, obviamente, se fala em tacógrafo, de modernização, você vai entrar para ônibus, para vans, dá mais de 3 milhões. Eu fiz as contas rapidamente, outra tomada de 3 pinos. E daí eu comecei a... Eu confesso, pouco sabia sobre metro. E começamos, então, a trabalhar nesse sentido. Até que chegou um dado momento que eu falei, Paulo Guedes, acabou a cota do secretário aí, ou resolve agora, né? O meu casamento com o Paulo Guedes é indissolúvel, não existe divórcio, tá? Mas fica difícil a gente, levantando esses problemas, não buscar a solução. E não era apenas os tacógrafos. Eles queriam trocar os taxímetros, de todos, né? Donos de táxi, obviamente, do Brasil. E além de um chip para botar nas bombas de combustível, que nas pontas da linha não ia combater a fraude, do meu entender. Brevemente vai ter uma boa notícia nesse sentido também, porque muita gente bota combustível no carro, não sabe se entraram 20 litros ali ou 18, 17. Tenho certeza que não entrou 21. Tá? E vamos ter como resolver esse assunto também. Agora, como resolver? Tem que botar uma pessoa que entenda do assunto e dar liberdade para ela. E eu fiquei... Onde é que eu vou arranjar um cara para comandar o Inmetro? Não pode ser uma pessoa qualquer. E daí um cara falou, tem um coronel aí que está... Meu Deus, nem quando falaram para mim, eu caí para trás, nem acreditei, né? Ele está na CESAI, Secretaria de Saúde Indígena. Eu falei, porra, o que tem a ver saúde indígena com o Inmetro? Pô? Tá? Nada a ver. Né? Esse coronel é médico? Não, é de engenharia da academia. Pô. E daí, pô? Né? Aquele meu e daí, né? E daí? Aí ele é formado pelo IME também. Opa, já mudou de figura o negócio. Eu convidei o Gerson a conversar comigo, foi uma satisfação conhecê-lo. Falei de alguns desafios, falei que teria carta branca, como dei para todos os meus ministros, eu com poder de veto. Por vezes eu falei, esse cara não. O cara quer botar um cara, esse não. Meu poder de veto. E o Gerson, dos meia dúzia de diretores, trocou 5, ficou com 1, não questiono. Essa decisão é dele, e o Inmetro começou, então, a trabalhar naquilo que interessava. E o mais importante, né, hoje aqui, é o modelo regulatório, que interessa para todo mundo. Por muitas vezes se cria uma exigência que é a verdadeiramente está criando dificuldade para vender facilidade. A corrupção é uma máxima, sempre foi uma máxima no Brasil.
Se nós estamos há 3 anos e 1 mês sem nenhuma denúncia de corrupção, algo aconteceu. Não só botamos a nossa CGU, né, com o Wagner, que está na frente, para fazer algo preventivo. Trouxemos gente da Polícia Federal, gente do TCU. Dificilmente um contrato, pode acontecer, sai sem que nós não queiramos. E isso daí todo mundo ganha. Eu mandei agora levantar os números exatos, né, porque eu quero botar ano a ano, o prejuízo das estatais no passado e o lucro no momento, o nosso governo. O que foi feito? É a postura, é botar as pessoas, né, escolher melhor as pessoas para botar, não aceitar a imposição política, que quando vazou que a gente ia fazer uma mudança no Inmetro, o que não faltou foi ex-colega meu chegar lá, olha, esse cara é muito bom para pegar essa diretoria. E nós sabemos, né, qual a intenção disso aí. A conta, quem paga na ponta da linha, somos todos nós, consumidores, sem exceção. E esse novo modelo regulatório passou, então, a atender o consumidor, as empresas, o comércio e o serviço. Como disse Ronaldo Reagan no passado, né, quem dá o norte da política para nós aqui, tá, é o povo, para onde o povo quer ir. E essa é a nossa intenção, sempre foi, desde o princípio. E ela veio agora, então, desaguar nesse novo marco regulatório, que todos vão ganhar. Até eu não me lembro de ter encontrado o senhor Sinésio Batista antes, encontrei, não conversamos, né, foi um encontro fortuito, mas senti a felicidade dele lá fora. Ele aqui, na frente aqui da ABRAC. É sinal que ele está acreditando realmente que viemos para mudar, não é um discurso. E quando se fala que eu estou no meio do povo, pessoal, desculpa aqui me alongar um pouquinho aqui, eu aprendi, um tempo atrás, né, quando cheguei a deputado federal em especial, não esquecer o nosso passado. Na carreira militar, é comum, né, seja capitão, como eu cheguei, esqueceu como tu era a vida de aluno da Escola Preparatória de Cadete do Exército, cadete na MAN, aspirante, segundo-tenente, que temos algo a colaborar. E, geralmente, quando você sobe de posição, você tende a esquecer tudo. Você começa a conversar com pessoas importantes, né? Pega, dar um passeio de moto por aqui, né, como já fiz algumas vezes, fugindo da segurança, que se exploda eles, né? A gente sozinho andando de moto, não tem preço essa liberdade que eu tenho de andar sozinho. Bem que eles me acham, em média 1 hora me acham, né? Mas é uma coisa fantástica, dá para conversar com o povo. Eu paro de moto, tiro o capacete, eu entro na casa de um cara, o cara fica, pô, quem é esse cara aí? Não, quem é não, né? Pô, o que o presidente está fazendo aqui? E essa conversa é que dá ideia para a gente, dá motivação para a gente tentar mudar realmente para valer, não apenas o discurso. E conversar com todo mundo, do mais humilde ao mais graduado. Isso não tem preço, como aconteceu ontem em Rio Preto, São Paulo. Uma coisa fantástica, ali inaugurar apenas um pedaço de 12 quilômetros de pista, o que tinha de gente. E parando na pista, né, e o pessoal acenando para a gente. Uma verdadeira pesquisa. Nenhum me xingou ali de machista, homofóbico, racista, nada. Tá? Muitos pararam, tiraram fotografia e trocavam uma ideia. Alguns deram algumas sugestões, que eu anoto, ele manda sempre o ajudante de ordem anotar, para a gente tomar as devidas providências, né? Buscar a solução para aquilo. Ou seja, o nosso trabalho é buscar facilitar a vida de todos os brasileiros. E todos vocês, independente da função que ocupam, são muito importantes para nós. E o Gerson agora me disse, né, que fique tranquilo que aqui o pessoal, a maioria, gosta de você. Tá? Lógico que eu fico feliz com isso, tento fazer o melhor de mim, tenho minhas falhas, né? A gente procura corrigir, mas a intenção nossa é sempre focado naquilo que pode ser de melhor para todos nós. Então, eu agradeço ao Gerson, aos diretores, aos servidores do Inmetro, por esse dia, né, marcante na vida de todos nós, que desde quando a gente aperta o botão lá em casa do disjuntor, ou do interruptor, né, até quando a gente voltar novamente em quase tudo que a gente, quase não, em tudo que a gente faz na vida e usa alguma coisa,
tem a mão de vocês. E pode ter certeza, isso influencia no final, no preço mais barato das coisas, e por que não dizer que é muito mais importante, na segurança daquilo que passa pela análise de vocês, para o bem de todos nós. Muito obrigado, até uma boa notícia, uma excelente boa notícia, outra, hoje à tarde, pela industrialização do nosso país.